Acontece que a maior parte das análises no meu canal é dedicada ou ao índice S&P 500 ou ao Bitcoin, mas de modo geral, isso representa a direção principal. Seja no mercado de criptomoedas, se estamos falando do Bitcoin, seja no mercado de ações, se estamos falando do índice S&P 500. Então, está na hora de trazer um pouco de variedade para as análises. Mas já adianto que o aviso de que não se deve comprar nada no mercado de ações, pelo menos com base no índice S&P 500, era bastante pertinente. Por quê? Porque nos últimos dias desta semana o índice caiu de forma bastante dinâmica, e veremos isso no exemplo da empresa Tesla que vamos analisar hoje. Decidi testar um novo microfone. Eu já o tinha há bastante tempo, mas talvez ele não vá cobrir metade da tela e vamos ver como será a qualidade do som. Escrevam nos comentários. Agora vamos para o gráfico e aqui temos o gráfico diário da Tesla, das ações da Tesla. E aqui ainda está a marcação de alguma análise anterior. Eu não a salvei nem apaguei, ou seja, algo estava aqui e ficou. Notem que eu marquei dois níveis importantes de suporte. São 379 dólares e 362 dólares. E marquei essa zona com um retângulo amarelo há muito tempo, quando neste ponto foi formada uma divergência clara e absolutamente evidente nas velas diárias. Porque vejam, nós renovamos o máximo histórico naquele momento, embora não fosse histórico, mas sim local. O histórico provavelmente foi aqui, mas de qualquer forma, ou seja, renovamos o máximo, mas o máximo do RSI foi significativamente menor. Depois disso, tivemos um engolfo de baixa nas velas diárias e o preço começou a cair. Ela não chegou à zona-alvo, parou perto da média móvel de 100 dias e foi em direção a um novo máximo histórico. Já o RSI não subiu acima do valor 70 e começou a cair fortemente, rompendo todos os níveis, incluindo as médias móveis de 50 dias, 100 dias, a laranja de 200 dias e a azul de 300 dias. Preste atenção ao que aconteceu em seguida. Entramos na zona de sobrevenda pelo RSI, valor 30. Ficamos abaixo de todas as médias e abaixo desta zona, a zona-chave de suporte. Parecia que o mercado estava desabando, mas não, ele voltou a testar as médias novamente. Na primeira vez rompeu, estabeleceu um topo local, na segunda vez rompeu, estabeleceu um topo mais baixo, na terceira vez caiu abaixo de todas as médias e depois voltou a ficar acima delas, mas novamente mostrou um topo ainda mais baixo. Isso indica que, em algum lugar dessa zona, havia vendedores que não conseguiam esperar por um preço mais alto e usavam qualquer tentativa de alta para se desfazer de suas ações. Como isso terminou? Isso terminou com mais um retorno para esta zona de suporte, consolidação abaixo de todas as médias móveis e uma queda significativa para níveis ainda mais baixos. Preste atenção, o RSI está em uma zona de forte sobrevenda, e isso indica que aqui definitivamente não vale a pena abrir posições vendidas. Mas isso não significa que a queda necessariamente terminou. E para entendermos onde isso pode terminar, precisaremos mudar para um time frame maior, para velas semanais, para velas mensais. Mas vamos, enquanto estamos aqui, tentar identificar algum nível-chave que possa servir como alvo para a queda e, ao mesmo tempo, atuar como suporte. Vamos escolher um raio horizontal. E o que vemos aqui? Bem, primeiro vamos ativar o ímã. Aqui vemos um nível local. Vamos deixá-lo branco para dar contraste. São 311 dólares. Por quê? Porque aqui, durante a onda de crescimento, tivemos um recuo, após o qual o preço subiu ainda mais. Preste atenção, houve uma consolidação em torno desse nível, mas não dá para dizer que ele era realmente chave, certo? Sim, aqui nós o rompemos com um gap neste ponto. Mas não dá para dizer que o movimento do preço parou exatamente nesse nível. Vamos procurar mais algum. Bem, provavelmente aqui está o fechamento mais alto. Ele parece muito mais interessante. Por qual motivo? Porque aqui houve uma reversão claramente definida com renovação do mínimo. Depois disso, veja, nós o testamos por vários dias seguidos, rompemos, né, subimos bastante, depois caímos até ele e subimos de novo, testamos mais uma vez. Esse pode ser considerado o nível alvo de queda pelas velas diárias, e isso é 288 dólares e 14 centavos. Não consigo pensar em nada mais inteligente aqui. Ou seja, ou agora voltamos ao nível de 311 dólares, e ele será determinante sim para podermos contar com uma recuperação mais forte, talvez até para testar o nível de 362 dólares.
mas de modo geral a situação indica mais a favor da continuação da queda até o suporte-chave de $288. Eu tenho o meu próprio indicador, que mostra sobrecompra e sobrevenda em diferentes time frames. E aqui na tela está um recorte do estado atual do indicador nos time frames de 1 hora até uma semana. Ou seja, se olharmos da esquerda para a direita, temos 1 hora, velas de 1 hora, de 4 horas, de 12 horas, diárias, de 3 dias e semanais. E você pode ver que nas velas de 4 dias há uma sobrevenda extrema. Dentro desse nível de sobrevenda, é muito provável que ocorra um movimento corretivo para cima. Para onde para cima? Bem, pelo menos até o nível de $311. Isso é mais uma prova de que fazer short agora é uma péssima ideia, apesar de a probabilidade de continuação do movimento de queda ainda ser bastante alta. E agora vamos dar uma olhada nos candles semanais. Nos candles semanais, removemos toda a marcação, porque ela foi feita com base nos diários. Vemos um objetivo bastante claro, e esse objetivo é a média móvel de 200 semanas, e logo ao lado a de 300 semanas. Esse é o intervalo de $282, ou seja, até $276, mais ou menos por aí. E repare que o RSI continua apontando para baixo, para a região dos 30, podendo até cair significativamente mais. Mas ressalto que, devido ao forte sobrevenda no gráfico de 4 horas, eu definitivamente não abriria posições vendidas agora. Ou seja, elas deveriam ter sido abertas antes. E se você não gosta de operar vendido, o que é totalmente compreensível, já que posições curtas são as mais arriscadas, então faz sentido simplesmente esperar uma queda mais acentuada antes de pensar em compras. Porque ainda existem alvos para queda. Isso se olharmos do ponto de vista das médias móveis. Se olharmos do ponto de vista dos níveis, aqui temos um ponto de reversão. Repare que houve um movimento de alta. Vou até ajustar o gráfico. Olhem só. Houve uma alta longa, longa, longa e depois uma correção bastante profunda. Esse nível, pode-se dizer, foi determinante para nós. Por quê? Porque aqui nós o testamos, nesta região nós o testamos e também nesta região. E aqui primeiro negociamos abaixo dele, depois acima, mas toda vez também batíamos nesse nível. $293,34. E é justamente para esse ponto que aponta a mesma média móvel de 200 semanas. Por isso, é bem provável que possamos parar em alguma região por aqui, indo até a média móvel de 200 semanas. Depois disso, provavelmente veremos uma correção, caso ela não aconteça agora mesmo, porque o gráfico de 4 horas está gritando querendo subir. Agora vamos olhar para os candles mensais, removendo previamente toda a marcação. Nos candles mensais vemos um fortíssimo engolfo de baixa. Se o mês fechar assim, e ele quase certamente vai fechar assim, porque hoje é 29 de julho, ou seja, faltam apenas alguns dias para o fim do mês. Isso significa que o movimento está apenas começando. O nível alvo para esse movimento é, no mínimo, este ponto aqui, $290. Por quê? Porque, veja, aqui nos candles mensais tivemos a primeira parada, um repique, depois caímos mais para testar o nível e ainda mais abaixo. Depois testamos esse nível novamente com uma queda profunda, então houve um rompimento forte, um reteste com uma falsa quebra para baixo, e agora esse nível funciona como um imã. Eu diria o seguinte, é muito provável que vejamos os $290. O mais importante aqui é o que veremos a seguir. E o que provavelmente veremos depois é um movimento em direção à média móvel de 100 meses. E ao mesmo tempo, podemos marcar isso como um nível nesta região. $208. Veja como ele atingiu exatamente esse ponto. E agora, finalmente, vamos tentar entender o que está acontecendo nos candles de 4 horas. Primeiramente, chamo sua atenção para o fato de que o RSI nos candles mensais nem sequer se aproximou da zona de 30, o que significa que o potencial de movimento para a região dos $208 ainda permanece. Removemos toda a marcação e passamos para os candles de 4 horas. O que vemos aqui? Aqui vemos um nível extremo de sobrevenda pelo RSI. O que eu mostrei para vocês nos meus indicadores não é RSI. Isso não é RSI de forma alguma e não tem nenhuma relação com o RSI. No entanto, observando aqui, realmente há uma condição de sobrevenda extrema também pelo RSI, e isso sinaliza claramente que podemos ver um movimento de recuperação técnica em breve. E agora está perfeitamente evidente para todos nós para onde esse repique pode acontecer. Bem, em primeiro lugar,
Agora vamos traçar a rede de Fibonacci e em segundo lugar, e vamos começar pelo segundo, este nível, ou seja, o ponto-chave de reversão, nós o rompemos completamente e agora podemos voltar a ele. Esse nível é 339 dólares. Agora vamos traçar a rede de Fibonacci, vamos colocar a coruja no globo. E se pegarmos a partir daqui, bem, isso é, digamos, aproximadamente 23,6% de correção. Mas vamos verificar. Essa nossa rede não está na escala logarítmica. Agora sim está na logarítmica. Ou seja, uma correção para a região do nível de 339 dólares, se ela acontecer a partir dos valores atuais, corresponde aproximadamente pela rede de Fibonacci à área de 38,2% de recuperação. Não estou afirmando que a recuperação vai acontecer imediatamente, mas esse nível extremo de sobrevenda no gráfico de 4 horas indica que a probabilidade disso é muito, muito alta. Mas de modo geral, globalmente o mercado está olhando para baixo. Para onde para baixo? Eu já disse. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários. O que você acha do mercado? O que você acha do áudio, da imagem? Bem, a próxima análise será ainda hoje e ela será dedicada ao Bitcoin.